Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente. Meu muito obrigada por você estar aqui todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, nessa rádio líder de audiência, trazendo para você mais um programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Você sabe que esse programa tem uma missão contigo. E a missão desse programa é, todas as quartas-feiras, trazer para você, querido ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem a oportunidade de te fazer pensar a respeito de você mesmo, e eu te garanto que todos os temas aqui têm a ver com você, e é a oportunidade de você tomar conhecimento, entender, compreender, tomar decisões, mudar, evoluir. Então, esse programa tem esse propósito. Então, toda semana, quando você está aqui com a gente, e os profissionais de saúde mental que eu convido para tomar ciência aqui dos temas, você pode ter certeza que é como se você estivesse fazendo um pouquinho de terapia, ok? E hoje não vai ser diferente. Gente, tem se falado muito a respeito da tal da questão da criança interior. Você já ouviu falar? Cuidar da criança interior ferida, olhar para a sua criança interior para que você possa tratá-la e daí evoluir. Então, eu convidei uma pessoa que é especialista em crianças, na idade infantil, e não só de criança a criança mesmo, mas também da criança interior. Ela tem muito aqui para falar com a gente. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Luana Ferraz Zanata. Ela é psicóloga infantil, educadora parental e mentora de pais. Bom dia, Luana. Que alegria ter você conosco de novo. Bom dia, doutora Rose, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu estar aqui mais uma vez, podendo conversar um pouquinho com vocês. O prazer é todo nosso. Mas, sem mais delongas, Luana, explica pra gente, quem é essa tal dessa criança interior, hein? É uma criança que está dentro da gente? Todo mundo tem uma criança dentro de si? Como é que é isso? A gente fica adulto, mas nunca deixa de ser criança? Explica pra gente. Então, sim, na verdade, quando a gente fala sobre a criança interior, a gente está falando também sobre autoconhecimento. E sim, todos nós temos uma criança interior. O que seria a criança interior? A criança interior, ela é o nosso lado mais infantil. Ela é o nosso lado da alegria, da espontaneidade. É ela que muitas vezes aparece quando a gente está brincando com os nossos filhos. E realmente, né, como você disse no começo do programa, parece que agora as pessoas descobriram a criança interior e não se fala mais nisso. E quando a gente escuta, né, a criança interior, a gente logo associa as tristezas, as feridas. Mas é importante a gente deixar claro aqui que a criança interior, ela é também a nossa potência. Quando a gente cura a nossa criança interior, é que a gente aí sim consegue chegar na potência do adulto. E por que a gente diz criança interior ferida, né? Da onde vem essa fala? Bom, a gente vai partir do princípio que todos nós, e aí os ouvintes agora podem até achar um pouco estranho, né? Mas que todos nós somos crianças feridas emocionalmente. Por quê, Luana? Porque todos nós viemos, sim, da educação tradicional. E, infelizmente, a educação tradicional deixa marcas, deixa feridas, sim, na gente, que muitas vezes impede, hoje, nós, como adultos, nos posicionarmos de uma maneira adulta. Você pode ver que muitas pessoas aí, apesar de serem adultos, ainda muitas vezes se posicionam de uma maneira infantil.
Da onde vem isso? Vem dessa ferida que a pessoa ainda não se deu conta. Então, criança interior é muito importante a gente trabalhar porque ela faz parte, sim, do nosso autoconhecimento. E todo adulto um dia foi uma criança. Na nossa ignorância, a gente tem uma tendência a pensar em que deixou de ser criança, aquela fase acabou. Então, tratar a criança interior seria como se a gente tivesse aquelas fases mal acabadas, aquela fase da infância, a fase das castrações, a fase da evolução, a educação. Em que ponto uma criança se torna ferida? Então, como eu estava dizendo, né? Todos nós fomos educados na educação tradicional. Luana, nós crescemos com o amor condicionado. E o amor condicionado nos causa feridas. Por quê? O que é o amor condicionado? O amor condicionado é aquele assim, ó. Ai, a mamãe adora quando você come tudo. Ai, o papai ama quando você fica sem brigar com seu irmão. Nossa, quando você faz a tarefa da escola, ai, eu fico tão feliz com você. Isso é o amor condicionado. E hoje, muitos de nós adultos, já adultos, temos a sensação de que a gente nem sabe qual é o nosso valor. Por quê? Porque a gente vem dessa educação de amor condicionado. Eu tenho certeza, se eu perguntar para os ouvintes aqui, vocês amam os filhos de vocês incondicionalmente? Eu tenho certeza, Rose, que a maioria vai dizer que sim. Só que não é essa a mensagem que a gente passa para as crianças. E só o fato da gente crescer com esse amor condicionado, ele já causa ferida na gente. Ele já causa essa sensação de que eu não sou bom o suficiente. Né? Então, hoje, quantos de nós adultos nos preocupamos ainda com o que os outros vão pensar da gente? Por quê? Porque, na verdade, não nos ensinaram qual é o nosso valor na nossa infância. Opa, mais uma ferida aí. Então, é sobre isso. Quando forem em famílias, as pessoas estão se comportando muito mal. Meu filho. E aí a primeira coisa que eu faço é, ok, vamos olhar para a sua criança interior. Então, quando consegue clareza, vivências na infância, como foi lá atrás, gente, os padrões de relação que eu estabeleci com a minha, eu chegar na e o que é potência de adulto? É eu perceber que agora, como adulto, estou no papel de doar. E o amor incondicional é isso, né, Rose? Ele é uma doação. Eu não cobro nada. Eu simplesmente dou. E hoje, muitas mães ainda estão infantil, querendo que o outro faça por ele. Muitas vezes, né, quantos de nós aqui, mães, trabalhamos, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, da família toda, e aí eu ligo para minha mãe e falo, olha, eu tô cansada, eu tô fazendo isso. O que a gente quer nessa ligação? A gente quer o reconhecimento. E o fato de hoje muitos adultos ainda procurarem esse reconhecimento nos pais já nos diz que eles não tiveram. E aí eles não conseguem espelhar isso para o filho. E aí que começa o mau comportamento das crianças. Então, assim, ó, é um ciclo que parece que não tem fim. Então, nós somos a primeira geração falando o quê? Em mudar esse tipo de educação tradicional. Porque não deu certo. Luana, como você afirma que não deu certo, né? Não sou só eu, isso que eu estou trazendo aqui, né? Muitas pessoas podem estar ouvindo pela primeira vez, então tá, será? Gente, tudo que eu tô falando aqui é baseado cientificamente, tá? Não é mimimi, não é historinha, não é modinha, né? O que eu tô trazendo aqui, em 1920, já se falava sobre isso. Mas agora, que bom com a internet que a gente consegue, né, colocar as informações aí. E isso também é muito importante, a gente está em busca desse autoconhecimento. Né? Então, assim, os filósofos, enfim, eles vão dizer que, como assim somos uma geração ferida? Como assim temos várias crianças interiores aí feridas, crianças invisíveis? Porque o nosso mundo está mal, a nossa sociedade está mal.
Então, eu fico, me preocupa muito quando eu vejo esses textos, né? Em Facebook tem muito de, essa é a geração do mimimi, essa é a geração que não pode falar não, essa é a geração que a gente não pode bater. Não deu certo, tá? Mas essa geração foi criada por essa outra geração que vem dessa educação muito rígida do autoritarismo, da punição. Então, assim, já está mais do que comprovado que esse tipo de educação só nos desconecta da nossa essência. E seria, então, a gente pensar que essa educação que a gente recebeu e o amor que a gente recebeu de forma condicional, ela, então, foi disfarçada de uma disciplina. Então, foi exigido de nós uma disciplina. Então, se formos disciplinados, recebíamos uma recompensa. Se formos disciplinados, se fizermos agradamos pai, agradamos mãe, isso aí gera um amor que tem uma condição. E por que a disciplina fere? Já que a gente está fazendo essa linha de raciocínio, porque quando a gente vai pensar em uma educação tradicional ou rígida, a gente vai pensar em algo de disciplina, uma coisa disciplinar. E por que uma disciplina machucaria? Por que uma disciplina iria ferir? Que marcas são essas dessas disciplinas? Além dessa questão do autoconhecimento que fica afetado, quais seriam outros fatores que a gente poderia apontar como ferida nessa criança? A gente... que tipo de disciplina que você... a disciplina é uma disciplina que não leva em conta questões de criança, eu levo em conta somente o meu desejo, somente o que eu acredito. Então, é importante primeiro a gente diferenciar. Eu acho, sim, que até hoje muitas crianças são, vou usar a palavra, disciplinadas de maneira equivocada, no sentido de que muitas pessoas ligam as crianças pelo simples fato delas ainda não conseguirem responder às nossas expectativas, e isso, gente, eu estou falando do ponto de vista fisiológico. Então, por exemplo, uma criança de até 4 anos de idade, ela não compreende o não da mesma forma que a gente compreende. Então, nesse momento, se a gente parar para pensar quantas crianças estão sendo castigadas porque não compreendem um não, né? Então, é importante a gente conseguir diferenciar que tipo de disciplina é essa, né? E tudo começa daí. Porque também muitas pessoas não têm o conhecimento que as crianças elas têm necessidades básicas. Luana, como assim necessidades básicas? Gente, toda criança tem 4 necessidades básicas que a gente vai chamar: proximidade, previsibilidade, brincadeiras e a conexão. Então, assim, quantas crianças hoje são punidas, são castigadas porque às vezes querem dormir à noite na cama dos pais e os pais não deixam, né? Então, assim, toda vez que a gente não acolhe uma necessidade que é inata da criança, a gente está, sim, causando uma ferida nela. E aí depois, Rose, a gente cresce achando que autoestima é só eu ir na livraria e comprar alguns livros sobre autoconhecimento, é só eu ler. Então, quer dizer, da onde vem isso? A gente vai desconectando a criança dessas necessidades. A criança, ela cresce, né? E aí tá a diferença do pai que é um jardineiro, que ele só vai adubar e ele vai cuidar para aquela plantinha, que no caso é a criança, né, crescer, ou não, ou se você é um outro tipo de pai, que eu vou colocando, né, vou moldando a criança, né, do meu jeito, vou totalmente desconectando a criança, porque o que é autoestima? A gente acredita que a autoestima é ir no salão, fazer o cabelo, fazer uma maquiagem, fazer a unha. Gente, autoestima não é sobre isso. Autoestima é o quanto eu tenho consciência das minhas necessidades.
Então, um exercício que eu costumo falar para as mães do curso Amor em Ação é: todo dia à noite, para e pergunta para você: do que eu preciso hoje? Do que eu preciso hoje? A gente cresceu e a gente foi se desconectando das nossas necessidades. E hoje em dia, nós somos adultos assim, nós somos adultos feridos, a gente se preocupa com a opinião do outro, então eu vou medir o meu valor pelo que o outro acha de mim. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar não. Por quê? Porque eu sempre fui a criancinha boazinha. Então, assim, a gente precisa começar a perceber, e isso é o quanto antes, que a infância é o chão que a gente pisa durante a vida inteira. Se a gente hoje não assumir o nosso papel de mãe, de pai, agora, entendendo o tamanho da responsabilidade que eu tenho, lá na frente vai ser tarde demais. Então, assim, hoje, por exemplo, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, que as famílias de adolescentes chegam lá e falam assim: ai, Luana, eu não sei, eu não consigo conversar com o meu filho, eu não tenho nenhuma intimidade com o meu filho. Eu falo: aonde, em que momento da infância? Porque a nossa adolescência vai né, depender muito de como eu vivi a minha infância. Aonde na infância você trilhou esse caminho? Ai, Luana, eu tô preocupada porque ele tá andando com colegas barra pesadas, com colegas, né, que não são bacanas para ele. Então, o que eu faço, Luana? Então, assim, é por causa dos amigos. Eu falo: não é por causa dos amigos. A gente precisa olhar para dentro da nossa casa. A gente precisa assumir a responsabilidade. Em que momento eu mostrei que a opinião do meu filho era importante para mim? Em que momento eu ensinei ele a fazer escolhas? A nossa educação tradicional, ela não deixa a criança fazer escolha. O que a gente cresce ouvindo? É assim porque eu sou sua mãe. É assim porque eu sei o que é melhor para você. Não, você vai com essa roupa. Não importa, é com essa roupa que você vai. Então, assim, a gente tem que começar a parar, e aí eu só consigo assumir esse meu lugar de adulto quando eu consigo curar a minha criança interior ferida. Porque se de repente meus pais nunca deixaram, por exemplo, eu chorar. Então, meu pai falava para mim: engole choro, né? Isso eu escuto muito no consultório. Homem não chora. Chorar não é coisa de macho e não sei o quê. Então, para mim, hoje, eu ver o meu filho chorar, imagina, eu não vou admitir isso. Eu não podia chorar, né? E até que ponto? Mas aí que tá, Rosa, a importância. Enquanto eu não estudo, enquanto eu não vou atrás, eu continuo ferida para as próximas gerações, né? E agora, se eu entendo a importância da criança expressar a frustração, se eu entendo que eu mandar meu filho engolir o choro não vai fazer a raiva desaparecer, claro, para algum outro momento isso vai ainda permitir meu filho também em mim. Só que eu começo a permitir que o filho se expresse, eu também conseguir dar lugar àquela criancinha. Não, você pode chorar. E a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que maternar a nossa criança interior. A gente vai ter que dar lugar, de repente, dar voz, porque a gente foi muito silenciado. Então, é sobre isso. Então, a criança interior, ela tem esse poder, autoconhecimento. Eu consigo me conectar, né? Eu consegui perceber, né, que eu era só uma criança, que eu não merecia apanhar, que eu não merecia apanhar de escova de sapato na mão, que isso não é educação, entende? Assim, eu só vou conseguir chegar nessa potência quando eu tenho essa clareza, porque senão eu continuo sempre repetindo o comportamento. E eu não estou baseando a educação no meu filho no conhecimento, que são duas coisas bem importantes. Então, em que momento começa a se tratar essa criança interior? Então, tudo vai começar hoje, uma pessoa adulta entender que algo na fase adulta dela não vai bem, uma área da vida dela, uma questão da vida dela não vai bem, e aí ela começa a olhar para si, ou seja, num processo terapêutico. Então, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando dentro de um processo terapêutico. Aliás, querido ouvinte, esse programa é justamente para trazer esse tipo de consciência a você,
para que você entenda que a tua saúde mental, ela precisa ser tratada, as tuas emoções, elas precisam ser tratadas. Que muitas coisas você sofre, talvez hoje, você é adulto, está aí no seu trabalho, está no seu casamento, ou até mesmo está agora com um filho adolescente e não sabe o que fazer, né? Porque o filho está se tornando um problema tal que você nunca imaginou na sua vida. Então, entender que quando nós falamos disso, ou aquilo que você está olhando externamente tem a ver com você. Então, Luana, há um incômodo, há um problema, e a pessoa entende que não vai bem, a situação dela incomoda, ela começa a procurar um processo terapêutico. Chega no terapeuta, chega no psicólogo, psicanalista, enfim, aquele que vai... Como fica tratar essa criança interior? Tá. Como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo, né, de como eu tenho feito. Muitas vezes, Rose, a gente é um processo meio que inconsciente, né? Vem à tona quando? Quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai. Eu costumo dizer que o nosso filho vem e escancara a nossa ferida. Ele vai lá e taca o dedo naquela ferida da gente. Porque o nosso filho pode ver, né? Tem vários comportamentos, mas tem um que tira a gente do sério. E normalmente é aí esse comportamento que tem a ver com a nossa ferida, porque é justamente onde a gente tem a nossa maior dificuldade. Então, assim, nós temos dois tipos de memória, uma memória implícita e a explícita. Muitas alunas do meu curso falam assim, Luana, não lembro nada da minha infância, né? E não lembrar nada da nossa infância já diz muito, mas eu falo, ok, tudo bem, né? Às vezes a gente vai lembrar, às vezes a gente não vai lembrar. Luana, como eu sei então? Gente, o corpo vai trazer a sensação. Então é o quê? É aquele nervoso que vai subindo, é aquele calor na nossa garganta, é o coração da gente acelerado. Então, assim, a gente precisa o quê? Começar a observar quais são os nossos gatilhos. Só que a gente não se observa. A gente está totalmente desconectado com o nosso sentir. Então, assim, e isso acontece muito no curso, né? Quando eu proponho na primeira semana de curso, tem ferramentas que eu criei só para trabalhar a criança interior da mãe, do pai, enfim. Só que muitas alunas falam assim, ai, Luana, eu não quero nem tentar fazer, porque se eu começar, eu vou chorar. E eu tenho tanta coisa que eu tenho medo. E eu falo, olha, se permita, vive isso que está dentro de ti. Se permita que é um ambiente seguro, enfim, tem o meu apoio aqui. Só que a maior dificuldade é porque eu estou o tempo todo racionalizando, né? Então agora tá numa moda assim, né? Que a gente vai lá, a gente lê sobre autoconhecimento, a gente estuda, estuda, estuda. Mas na hora da gente aplicar, eu tenho um monte de informação e eu fico, meu Deus, o que eu faço com isso? Então, assim, esquece tudo que tá aqui fora. Olha para dentro. Então, assim, a gente precisa voltar para o sentir, né? E é aí, é quando eu sinto, não, peraí, esse gatilho, calma. Gente, quer ver um exemplo bem simples que eu acho que vai ficar mais claro para os nossos ouvintes? Um dia eu combinei com meu marido de jantar aqui em casa. Eu falei, você vai sair, tem como sair mais cedo? Eu quero conversar com você, uma coisa que aconteceu no meu trabalho. Ele, tá bom. Aí, cheguei em casa, fiz a janta, dei a janta pro nosso filho, eu tenho um filho de 5 anos, coloquei o Henrique para dormir e fiquei esperando ele chegar. E nada, nada, nada. Ele chegou bem tarde e eu já estava indignada. E aí ele chegou, falou, oi, boa noite, vou tomar um banho. Aí chegou, foi tomar banho. Começou a cantar no banheiro. E eu fui ficando mais irritada, mais irritada. Eu bati na porta. Vai demorar muito aí? Aí ele, não, já tô saindo. Aí quando ele saiu, né, ele viu que eu tava comendo sem falar nada. Ele, que foi? Eu falei, nada. Ele, você queria conversar? Eu falei, não quero mais. Aí acabei de jantar, escovei os dentes e fui dormir. Só que eu não consegui dormir, eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, da onde? Eu bati na porta do banheiro, eu fui lá incomodar o homem, coitado. Eu agi igual uma criança. A minha atitude foi totalmente infantil. E aí eu parei e pensei, da onde vem isso? Né? E aí eu comecei a lembrar que eu sou filha mais velha, então em alguns momentos eu devo ter me sentido realmente, né, que eu não era a preferida. Me deu esse gatilho, né? E aí, no outro dia, né, eu pedi desculpa para ele, eu falei, olha, eu reagi com a minha ferida, eu reagi com a minha criança, mas agora eu já consegui perceber, vou conseguir trabalhar melhor, né? Então, é sobre isso. O nosso corpo vai trazer a sensação, e é uma sensação familiar.
Só que às vezes a gente não se permite, porque às vezes vai doer. Vai doer. Às vezes vai dar raiva da minha mãe, às vezes vai dar raiva do meu pai. E é o que eu falo, gente, a gente precisa ser grato porque eles nos deram a vida. Mas assim, eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência daquela época. Com a consciência que eles tinham. A partir do momento que a gente entra em contato com essas informações que a gente está falando hoje aqui, aí a gente precisa correr atrás. Aí a gente precisa assumir o nosso papel na vida da família, né? Assumir o que é a nossa força de vontade, a gente querer se conhecer melhor, né? Então, assim, isso é muito importante. Não vai adiantar comprar um livro, né? A gente precisa realmente se permitir. Enquanto a gente ficar só na razão, só na razão, só na razão, e não fazer esse mergulho, né, de uma forma bem simbólica, para entender tudo que nos aconteceu, porque tudo que aconteceu com a gente na infância moldou a gente a ser quem a gente é hoje. Então tem muito a ver, né? Então a gente precisa realmente, e não é só, entrei em contato uma vez com a minha criança interior, deu. Não, é saber que esse é um processo para a vida toda, que de vez em quando, né, eu vou ter que parar e pensar, tá, da onde vem isso? Opa, Luaninha, calma. Aquilo aconteceu lá atrás, mas agora eu cuido de você, agora tá tudo bem. Então é sobre isso. É sobre eu conseguir cuidar de mim e dar aquilo que me faltou lá atrás. Então, isso é que é criança interior. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Eu vou chamar rapidinho o nosso intervalo e você não sai daí não. A gente volta já já. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E estamos conversando hoje a respeito da criança interior. Já ouviu falar? Sabia que tem uma aí dentro de você? Estamos em um processo de autodescobertas aqui com a Luana Ferraz Zanata, psicóloga infantil, educadora parental e mentora de pais. E ela vai, até o final do programa, ela vai explicar o que significa isso tudo aí, gente. Então, no primeiro bloco, a Luana está discorrendo aí a respeito da criança interior e ela trouxe um detalhe muito interessante que vai falar comigo e vai falar com você que já é papai, com você que já é mamãe, porque ela trouxe para a gente o seguinte, que quando nós nos tornamos pais, acontece do nosso filho vir e apontar e botar o dedo na nossa ferida e apontar em nós a nossa falha ou aquela criança interior ferida. Luana, o nosso filho que vem e aponta naquela ferida significa que naquela demanda do nosso filho foi aonde nós fomos feridos também? Podemos fazer essa associação? Na maioria das vezes, sim, tá? Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque o nosso filho pensa aí, né? Você que é mãe de criança, por exemplo, meu filho tem 5 anos, tem vários comportamentos, mas tem um, né, que tira a gente do sério, que desorganiza a gente emocionalmente, enfim. E normalmente tem sim a ver com a nossa ferida. Eu tenho um caso de um pai que eu estava atendendo, que a demanda chegou para mim, que era porque a criança, ela chorava muito, ela gritava muito, e o pai já não sabia mais o que fazer, nem a mãe, só que para a mãe era mais tranquilo, e para o pai era totalmente apavorante, assim, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com a família toda, mas aí eu via que não rendia. E foi até aí quando eu comecei, né, a me aprofundar na criança interior e eu montei o curso Amor em Ação. Mas tá, e aí eu comecei lá atrás, da infância dele. Eu comecei a aplicar as ferramentas com ele e tal, fazer as sessões. E aí, por um certo momento, ele lembrou que ele não podia chorar, que ele não podia gritar, que o pai falava que chorar não era coisa de homem, que era coisa de menininha e tal. E aí, quando ele se deu conta, foi uma sessão muito bonita, porque ele se emocionou muito. Então, assim, ó, tinha uma ferida ali, que nem ele tinha percebido, que ele não entendia porque ele ficava tão desorganizado com aquele choro do filho desesperador. Então, assim, quando ele se deu conta, ele falou para mim, né, depois de umas semanas, Luana, agora cada vez que o fulaninho lá, que eu não vou falar o nome, fulaninho lá chora, e eu consigo ficar do lado dele só acolhendo. É como se eu estivesse acolhendo a mim quando tinha 5, 6 anos lá atrás. Então é isso.
E aí pronto, e aí magicamente aquele comportamento que não me desorganiza mais começa a diminuir. Por quê? Porque eu consigo acolher, o meu filho consegue se sentir seguro, porque ele percebe que ele não está sozinho naquele desespero, que o pai está ali para ajudar a ele passar por a frustração. Então é sobre isso. Então, assim, quantas pessoas agora que estão nos ouvindo, né, que provavelmente têm problemas parecidos com as crianças e não percebem. Então, eu sugiro, faça esse exercício. Tenta entrar em contato, pega uma foto sua quando era criança, né? Vai para um ambiente tranquilo, se conecta com aquela foto, fecha os olhos, né? Conversa, começa a conversar com a foto. Eu estava até procurando agora, mas acho que eu levei para o consultório. Eu tenho uma foto minha, eu com 6 anos no sofá, né? E pega a foto, se conecta com a foto. Ah, Luana, eu não lembro. Fala, o que você tem vontade de falar para você quando você era criança? Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa intimidade com a gente, só que a gente não tem. A gente parece que ainda está o tempo todo sobrevivendo. Então, né, porque para muitas pessoas assim é tão difícil. Não, eu não tenho nem tempo para parar para pensar nada, porque se eu parar eu enlouqueço. Não, para, se permite, olha, se cuida. Da onde vem isso, gente? A gente aprende tudo na infância. Tudo, a infância é a base da nossa vida, é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, assim, para eu começar a fazer diferente agora, eu tenho que entender a minha história. Eu tenho que entender lá atrás. Então, é por isso que é tão importante, né, eu entrar em contato, porque também tem, né, a nossa sociedade, a gente não pode negar, ainda é muito autoritária. A nossa sociedade, infelizmente, é muito machista. A nossa sociedade vem do patriarcado, né, que parece que quer colocar a gente cada vez mais frio, né? Então, quem é muito sentimental é visto como fraco, então chorar na nossa sociedade, infelizmente, ainda é fraqueza. E eu escuto muito, né, desse discurso: ah, eu apanhei a minha vida inteira e não morri, e eu sobrevivi. Eu apanhava de manhã, de tarde, de noite, e eu sobrevivi. E eu falo, gente, a gente não deveria usar a palavra sobreviver em nenhuma fase da vida. Ainda mais na infância, que é aquela fase que a gente está totalmente desprotegido, né? Que a gente depende das figuras materna e paterna. Então, assim, e esse discurso, né? Ah, eu apanhei e não morri, hoje eu amo meus pais. Eu acredito que essas pessoas amam, sabe por quê? A gente não vai deixar de amar o pai e a mãe, mas a gente vai acreditar que a gente não merecia respeito. Então, eu vou acreditar que eu apanhei porque eu era malvada mesmo. Não, eu era levada. Eu merecia apanhar. Ninguém merece apanhar. Né? A gente fala que bater num cachorro é maldade, que bater numa mulher é agressão, que isso é errado. E por que bater numa criança é educação? Então, assim, a gente precisa parar. Todas as crianças nascem ávidas por amor. Nós nascemos por o amor. Todas as crianças, o bebezinho, ele já está totalmente conectado com o corpinho dele. Então, ele chora quando tem fome, ele chora quando tem algum desconforto. E a gente precisa o quê? Acolher, doar. Só que aí vem a nossa sociedade e fala, não, você vai ficar com esse bebê no colo? Ah, vai ficar manhoso. E tem que trabalhar, hein? Não, esse medo. Não posso, não, ele vai mandar um bebê. É só isso. Então, a gente vai começar a parar. Eu quero um mundo melhor. Não é educação. Não é que vai mudar o mundo. Porque educação para educação tem políticos, tem pessoas com mestrado, doutorado, que não tem valor. É o amor que coloca na educação. E é sobre isso. Então, como é que fica dentro do cuidado da criança interior, nesse processo? Como é que fica, como você citou, eu apanhei a vida toda, mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Como fica o caso ou o fato daquelas pessoas que, entre aspas, se tornaram as ovelhas negras ou os rebeldes? Porque vai ter criança que vai
aceitava dizer, não, eu amo meu pai, eu apanhei porque eu mereci, mas pode acontecer também de ter um indivíduo nessa história de dizer o seguinte, não, meu pai foi ruim, quando eu tiver meu filho eu nunca vou bater no meu filho. Como é que é isso? Essa criança interior dessa pessoa é mais bem tratada que a outra? Ou tipo assim, a dor dela vai se voltar mais para uma revolta? E como é que fica o lidar com o pai quando descobre essas demandas no seu interior? Sim, a gente precisa falar que quando a gente fala sobre isso, gente, e assim, já atendi famílias assim com histórias pesadíssimas. Primeiro, a gente precisa respeitar. Algumas pessoas vão conseguir lidar com isso. Ah, não, eu apanhava de manhã, de tarde, de noite, mas superei, deixei pra lá, ok. Algumas pessoas vão falar, não, eu não quero ver meu pai. Eu vou lá no almoço de domingo, eu me sinto mal. E a gente precisa respeitar, porque tem muito, aí também entra muito a culpa cristã, né? Da gente não poder, porque eu tenho que honrar pai e mãe. Não, tiveram pessoas que sofreram muito, né? Ninguém merece, e tiveram pessoas assim com infâncias terríveis. E a gente não pode, né, achar que, não, por causa disso, não, tem que perdoar, tem que ir lá, tem que almoçar, tem que bater foto no Natal. Não, a gente precisa respeitar. É entender que também esse basta, tá bom, é um limite seguro. Se isso me faz mal, olha, é até aqui. Então, quando a gente consegue estabelecer esse limite, a gente precisa respeitar. E é só sobre isso. Porque senão eu fico sempre colocando o outro na minha frente. Por exemplo, né? Ai, meu pai, meu Deus, me batia assim de eu ficar semanas sem conseguir andar direito. Mas aí não, eu tenho, né, que perdoar ele, porque afinal de contas é meu pai, me deu a vida, nananã. Não, se a pessoa achar que não quer falar, não quer relacionamento, ok, vamos validar essa dor, vamos acolher essa pessoa, né? Todo mundo tem uma história por trás. Então é sobre isso. É sobre a gente entender que hoje, como adulto, né, eu posso fazer escolhas que de repente lá atrás eu não podia. Hoje eu tenho voz, mas ainda assim, como é difícil eu me colocar em algumas situações, né? E eu sempre repito, as pessoas que falam, eu apanhei e não morri, eu apanhei e sou uma pessoa de bem. Eu falo, gente, vamos parar de dar um mérito para a dor. Você apanhou e é uma pessoa de bem porque em algum momento a sua mãe contou uma história para você antes de dormir, em algum momento a sua mãe deu um beijinho no seu joelho ralado. É por isso que você é uma pessoa de bem. É pelo amor que você teve, não pelas surras que você levou. Porque senão eu naturalizo cada vez mais a violência. Aí eu cresço e eu tenho de repente um parceiro, uma parceira que me bate, só que isso é a forma que eu aprendi, que eu entendi que é o amor. E por isso é tão difícil. Então, quando eu falo, né, sobre uma educação positiva, que é a base dessa nossa conversa aqui hoje, né, que também fala muito de criança interior, é sobre isso. É o quanto eu também posso ajudar o meu filho a estabelecer relações saudáveis lá no futuro. Quanto de nós, quando a gente era criança, que a gente fazia alguma besteira ou se acontecia alguma coisa de errada com a gente corria para nossa mãe. Não, a gente corria da nossa mãe, porque a gente tinha medo 2 vezes do que tinha acontecido e de contar para ela. Então, assim, é sobre a gente transformar a nossa casa num lugar de tranquilidade, num lugar de amor, que o meu filho saiba que ele pode contar comigo, não só para falar sobre o 10 que ele tirou em matemática, mas para falar também do bullying que ele está sofrendo na escola. Só que para isso eu preciso ter intimidade emocional com o meu filho. E eu não consigo ter intimidade emocional se eu tenho uma educação tradicional na minha casa, autoritária, punitiva, com ameaça, com grito. E é sobre isso. Então, se a criança ela é criada de uma forma, e aí a gente vai ver na fase adulta, que se você foi uma criança que não foi ouvida, vai ser difícil para esse pai ouvir. Se ela foi uma criança que apanhou e ela não morreu, e ela ama o pai e a mãe, por causa disso não ficou revoltado com o pai e com a mãe, ela vai achar também que continua. Então, isso se torna aí um ciclo, né? Isso, um ciclo exatamente. vicioso de questões que precisam ser quebradas, né? Como muita coisa se fala hoje em dia, se fala muito dessa diversidade de temas e assuntos que envolve o ser humano, mas são questões que a gente precisa realmente falar e trazer. E uma dessas
questões é a forma com que nós estamos sendo educados. Então, Luana, você como educadora parental, esse teu trabalho, como é que é essa educação parental? É como se fosse uma mudança de tudo, uma mudança de regras, treinar pessoas para mudar um comportamento, identificar essas demandas. Como é que é isso? Como é esse seu trabalho? Tá, então, eu tenho um curso para as famílias chamado Amor em Ação. Como funciona o curso? A maioria das pessoas que chegam até mim ou são pais ou trabalham com crianças, né? Professoras, psicopedagogas, já teve psicólogas também que fizeram curso, mas na maioria das vezes são pais e mães que já não sabem mais o que fazer com o mau comportamento da criança, né? E procuram ferramentas para lidar com a criança de uma forma mais positiva, baseada na disciplina positiva. Então, são 3 módulos. O primeiro módulo é só para trabalhar a criança interior, né? Então, sobre trabalhar questões da infância, enfim, da história de vida mesmo do pai e da mãe. O segundo módulo é para aprender essa forma de educar positiva, né? Baseada na disciplina positiva. E o terceiro módulo, módulo que é chamado de transformação, é onde as famílias vão aprender realmente as ferramentas. Então, por que eu fiz isso? Porque só ensinar as ferramentas não faz nenhum sentido se eu não vivenciei o processo antes. Se eu não me conectei com a minha criança, se eu não percebi quais são as necessidades, quais foram as minhas necessidades que não foram atendidas lá atrás. Então, assim, quando a gente consegue passar por esse processo todo, né, um começo, um meio, um fim, os resultados são incríveis. Então, assim, eu tenho feedback de alunas. Quem quiser entrar aqui na minha página do Instagram, é @psicoluferraz, de alunas falando assim como a convivência em família mudou completamente na casa delas. Então, assim, é um processo profundo, é um processo muito bacana. Muitas famílias chegam até mim também perguntando, né? Ai, como é que eu previno meu filho, a minha filha do abuso sexual? Eu falo, coloque uma educação positiva. Coloca uma educação positiva, porque aí a criança vai saber que é errado forçar, é errado obrigar, é errado segredo. Então, assim, a gente precisa começar, né, a perceber os benefícios, porque a verdade é, a maioria das famílias que entram para o curso Amor em Ação, elas entram pensando nelas. Eu quero aprender, é a minha necessidade, porque eu preciso ter paz e sossego. Só que aí elas descobrem o quê? Que é o contrário. Que eu preciso estar bem, é muito importante, mas que o meu filho também precisa. Então, elas saem do curso com essa nova visão, né? Tendo realmente uma empatia. E como eu digo, assim, quem faz o curso Amor em Ação passa a ser um pontinho de luz na vida de cada criança que a gente encontra pela frente, porque a gente consegue olhar a criança como criança. A gente aprende muitas vezes a olhar para o adulto e ver a criança dele ali, né? Então fica fácil para a gente. Por quê? Porque a gente vivenciou o processo. Algum tempo atrás, aqui mesmo no programa, nós fizemos um tema pais tóxicos. Mas a abordagem desse tema era aqueles pais que não batem, não dizem não, mas em compensação criam o filho dentro daquela ilusão, reizinho, príncipezinha, e ao contrário dessa disciplina rígida, a gente poderia uma coisa muito, como é que se diz? Muito frouxa. E aí gera também, permissiva, exatamente, essa palavra. Uma educação muito permissiva, achando que está fazendo um bem completamente o contrário da sua criação lá daquele Isso é muito comum. Isso é muito comum. Pais que tiveram uma educação muito rígida, eles não querem repetir, e aí é 880. Aí eles começam a ser permissivos demais, né? Então, assim, muitas famílias, quando entram para a disciplina positiva, né, elas percebem que não é isso. Porque o medo de muitas mães e pais é a disciplina positiva, então é para deixar meu filho fazer tudo o que ele quer? Não, de forma alguma. Então, assim, a disciplina positiva, eu costumo dizer que é um meio termo. Não é 8 nem 80. Eu vou educar o meu filho com firmeza e com gentileza. Eu vou educar, a educação do meu filho vai ser baseada na cooperação e não mais na obediência. Por quê? Na obediência, eu levo em conta só o que está bom para mim. A sua opinião, não estou nem aí. Na cooperação, fica bom para ambos os lados.
Então, existem ferramentas no curso que eu ensino à família como basear a educação nessa cooperação. E é assim que eu vou transmitindo o respeito, é assim que eu vou transmitindo a empatia, é assim que eu vou transmitindo muitos conceitos que está faltando totalmente na nossa sociedade, né? É essa questão que as pessoas querem obrigar umas às outras, que as pessoas brigam, que as pessoas não têm o menor respeito, empatia, então é uma coisa que nem existe no dicionário de muita gente, né? Então, assim, hoje a gente olha para o mundo, é fácil entender por que está dessa forma. Vem da onde? Vem dessa educação tradicional, totalmente que nos desconecta, inclusive da nossa essência humana, que é o quê? Que é o amor. Então, essa cooperação também, para dar certo, para haver esse equilíbrio, esse adulto também tem que estar com a sua criança interior tratada, porque senão acaba que ele vai barganhar com uma criança. Como assim você... Não, como assim? Não, eu não quero, vai ser como eu tô falando e deu, né? Porque para mim foi assim, agora, não, você que lute quando crescer, né? E assim, da gente começar a perceber, quem tá ouvindo aqui, de repente não tem filho, e fala, isso não é para mim? E eu pergunto assim, será? Sabe assim, quando você cresce com uma mãe super autoritária, com uma mãe que manda, quando você não tem muita força de expressão, quando você não consegue expressar, quando você tem só que obedecer, e aí você vai casar. Aí você casa com uma mulher totalmente parecida com a sua mãe. E você nem percebeu que você continua obedecendo, que você continua naquele mesmo padrão, né, que te faz mal, que não é legal, né? Só que você não sabe nem da onde vem isso, né? Porque foi a maneira que você entendeu o amor, né? Amor é quando mandam em mim, amor é quando eu obedeço. Então, assim, da gente começar a parar e pensar que criança interior não é só para quem é mãe e é pai. Deveria ser para todo mundo, porque tem a ver com autoconhecimento. E aí, como é que é essa sua mentoria de pais? Como é que acontece essa mentoria? A pessoa faz o curso e depois ela fica sendo mentoriada? Como é que é isso? Qualquer coisa chama psicólogo? Como é que é? Então, agora, gente, eu vou abrir a 7ª turma. Acredito que no mês que vem, em setembro, a gente já vai para a 7ª turma. O curso, ele tem duração de 3 semanas, ele é totalmente online. As famílias, deixa eu mostrar aqui, elas recebem em PDF esse workbook, ó, Amor em Ação, que é um livro com 91 páginas, com ferramentas diárias para elas trabalharem questões da criança interior, questões da disciplina positiva, trabalharem as ferramentas. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que eu mesma cuido, eu e a minha agência, mas assim, eu estou todo dia, né, mandando mensagem, a gente compartilha os insights, e todo sábado tem um encontro ao vivo de 1 hora, 1 hora e meia, que é para a gente aprofundar o tema que a gente conversou durante a semana, né, nas aulas ali online. E também a pessoa tem 6 meses de acesso. Então, a pessoa, né, ela consegue realmente colocar na rotina da família, porque ela fica com esse acesso durante 6 meses. O grupo do WhatsApp, ele continua, né? Então, as pessoas continuam recebendo entrevistas minha, lives. A ideia é realmente ter esse acompanhamento, entende? Então, é muito bacana, o feedback tem sido bem positivo. Já vou para a 7ª turma agora e eu estou muito feliz porque eu estou vendo assim o resultado, a quantidade de pessoas que estão conseguindo, né, melhorar a relação com seus filhos. Uhum. Mas eu entendo que deva ser árduo esse trabalho, né? Porque nem todos os pais vão ter essa consciência, nem todos os pais vão ter esse entendimento, porém, quando descobre que tem feridas na sua criança interior, também é libertador, né, Luana? Isso. O que eu posso te dizer, assim, a maioria das mães fazem as ferramentas, entram em contato e conseguem, né? Outras já têm realmente uma dificuldade, mas aí também é o que eu falo, é preciso a gente ter paciência. Foram 20 e poucos, 30 e poucos anos agindo de uma forma e agora do nada a gente quer mudar. Então, assim, é preciso que a gente tenha esse olhar também acolhedor com a gente, né? Mas, enfim, eu estou ali no grupo, eu estou sempre acompanhando o processo de todo mundo. Algumas alunas realmente, né, ficam muito desorganizadas emocionalmente, mas aí também o fato de eu ser psicóloga ajuda nesse sentido, né? Porque eu consigo ajudá-las a elaborar.
esse sentimento, a situação, enfim. E tem sido um trabalho bem gratificante, eu estou bem contente. Isso tem faixa etária? É mães a partir de filhos com idade aqui, com que faixa etária? Isso, então, eu costumo dizer que até 12, 13 anos de idade, mas já teve mães com 16, 17 anos, teve pessoas que fizeram e estão colocando com o marido no casamento, né? Uhum. Porque a disciplina positiva, ela é uma forma de comunicação positiva. Ela é uma forma de comunicação respeitosa. Então, assim, dá pra gente usar, né? Principalmente na adolescência. Muita gente fala, Luana, mas meu filho é adolescente, eu consigo reverter a situação. Eu falo, gente, sempre é tempo. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas também dá pra gente trabalhar. Maravilha. Eu quero deixar aí esses minutinhos finais. Luana, repete aí o teu Instagram, como entra em contato, os pais aí que ouviram, ou aquela pessoa que descobriu que tem uma criança interior gemendo, gritando, berrando dentro dela. Como é que eu acho a Psicolu? Fala pra gente. Então, o meu Instagram, né, é @psicoluferraz. Tem o meu Facebook também, que é psicóloga Luana Ferraz Anata. Eu tenho um grupo de mães no Facebook, é um grupo novo ainda, chamado Mães Amor em Ação, né? E as minhas redes sociais, elas são todas, semanalmente eu faço live, então toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tem uma aula live sobre algum tema sobre a infância no meu Instagram também. E tem o meu site, que é www.psicolu.com.br. E fora isso, eu também sou uma das consultoras do Jornal da Globo aqui de Santa Catarina, do Jornal do Almoço. E toda segunda-feira também eu estou ao vivo, esclarecendo as dúvidas das famílias. E aí eu também pego essa gravação e disponibilizo nas minhas redes sociais. E tem meu telefone de contato, né? Se alguém quiser, é 48, que é aqui de Florianópolis, 99952-2191. Gente, eu sigo a Luana, os temas dela são sempre assim maravilhosos, aprendo também muito com ela. Acho que não sigo ainda essa página, mas eu vou clicar lá. Repete, por favor, a página do Facebook. Mães Amor em Ação. Mães Amor em Ação. Acho que essa eu não sigo ainda não, mas eu vou lá seguir. Super recomendo. Aliás, não é por nada não, mas eu só chamo gente de primeira linha para vir aqui nesse programa. Gente, muito obrigada, Luana. Muita luz e muita boa sorte aí em tudo que você fizer. E eu espero que você realmente esteja sendo um farol aí para muitas famílias. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Falando sobre a infância. Um abraço para todos e um bom dia. Então, por hoje é só, gente. Um bom dia para todos vocês. Obrigado para quem esteve aqui conosco. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E lembrando que agorinha mesmo, encerrando agora aqui o programa, vai estar disponível nas minhas redes sociais a gravação desse programa com a psicóloga Luana Ferraz Anata. Nós conversamos hoje com ela. Ela é psicóloga infantil, educadora parental e também mentora de pais. Então, acessa lá no YouTube, @doutora Rose Cabral, Instagram, @doutora Rose Cabral e o Facebook também, doutora Rose Cabral. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.